Olá, boa noite. Você já está assistindo o nosso Consumidor em Pauta. É um programa que a senhora, os senhores sabem perfeitamente, é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. É um programa que começa logo depois do radar, termina a boa música do radar e a gente já entra aqui no ar em seguida, tem só um intervalo pequeno, e a gente entra falando de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, direito do comercial, direito imobiliário, são esses os temas que nós tratamos aqui no programa. De segunda a sexta, logo depois do radar, até por volta de 7 horas da noite. Agora não temos mais horário de verão, né? A gente já sai aqui de noite mesmo. Então, a gente sempre responde aqui as perguntas de vocês, e são muitas, são inúmeras as perguntas que nós recebemos por dia aqui no programa. E a gente nem sempre consegue atender todas, mas a gente vai fazer o possível de atender o máximo de perguntas possível de vocês. Quando não der, a gente deixa para a semana que vem, tá bom? Assim vocês não fiquem bravos comigo, não fiquem bravos com a produção do programa, porque, lamentavelmente, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria de ter. Teremos mais um espaço maior, dentro de poucos dias, desculpe, e a gente já vai tratar, então, de responder mais perguntas. E vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Pode mandar a pergunta também para o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então pode mandar um WhatsApp também, para 985-946-773, vou repetir, 985-946-773, prefixo 51. A gente vai atender aqui todas as perguntas que chegarem, elas serão respondidas. Hoje, ou amanhã, ou depois, a gente vai responder as perguntas de vocês. Tá bem? Então, vamos lá. Não adianta também ficar falando aqui que tem pergunta e não faço pergunta, né? Aí vocês vão achar que eu estou de brincadeira com vocês. Mas não, é assim mesmo. É só para a gente descontrair um pouco antes de começar o programa, que hoje vai tratar de direito de família. E eu tenho um prazer enorme de receber aqui mais uma vez no programa o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Tudo bem, Machado, tudo bem, contigo? Tudo bem, graças a Deus. Muito trabalho? Bastante. Isso é bom. Isso é bom, né? Cansa, mas é bom. Ruim, cansa, mas é bom, disse o doutor Ernesto. Tá certo, eu acho que o trabalhar é uma coisa cansativa, mas é uma coisa recompensadora, né? Ah, é verdade. Quando a gente consegue sucesso numa causa, Claro. Consegue deixar a pessoa satisfeita, resolver um problema, isso dá uma satisfação muito grande. E, pois é, a pessoa satisfeita significa que o advogado também fica satisfeito. Mas é claro. Né? Claro, porque ele também trabalha para que o sucesso seja alcançado nas causas que ele defende. Então tá bem, então vamos lá, doutor Ernesto, que as perguntas são bastante aqui. A primeira pergunta que chega para nós é da Maria, que mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte: sobre solicitação de pensão para os filhos de pais que não ajudam em nada. Não existe o perigo de que os pais omissos, quando acionados na justiça, exijam a guarda dos filhos, deixando as avós cuidadoras sem os netos? Sei de muitos pais que, para não pagar pensão, preferem ter a guarda dos filhos. Isso acontece, doutor? Olha, acontece, né? Acontece de tudo. Dona Maria, eu imagino que a senhora seja a avó, né? O risco que a senhora tem, a senhora cuida dos seus netos, tem muito carinho por eles, tem medo de perder a guarda deles. E esse risco existe. Os pais são os preferenciais na guarda dos filhos. Caso eles não possam, ou sejam impedidos por alguma razão que o juiz entenda que eles não são as pessoas mais adequadas, passa para outra categoria, os avós ou, né, outros parentes que queiram. Claro que o que eu recomendaria para a senhora? Antes de pedir a pensão para os pais dos seus netos, a senhora entre com um pedido de guarda. Uma vez estabelecida a guarda para a senhora, então, no momento seguinte, a senhora entra com uma outra ação, que aí sim, pedindo
pensão para que os pais paguem, contribuam com a pensão alimentícia. Então, isso aí lhe daria um pouquinho mais de segurança, né? Fazer em 2 etapas. A senhora ou procure um advogado ou a Defensoria Pública para auxiliar a senhora nessa ação judicial. Isso aí não garante absolutamente que ela vai ficar com as crianças, mas ajuda. Garantir não garante, né? Porque o juiz vai ter que analisar toda a situação. Cada caso é muito diferente do outro. Existem avós maravilhosas, que eu creio que é o caso da senhora, né? E existem outros que não são tão bons assim. E também existem pais, por razões mais diferentes, que a gente não sabe, que ou não querem, ou não podem, ou não gostam dos filhos. Tem de tudo, né? Então, a senhora vai ter que explicar muito bem quais são suas razões, dizer por que tem que ficar com a senhora e não com os pais da criança. Tudo isso vai ter que ser muito bem documentado e provado, né, com testemunhas, com documentos, com o que a senhora tiver, para fazer valer a sua razão de querer ter a guarda dos seus netos. A próxima pergunta também é da Dona Maria, só que é da Dona Maria que mora aqui na Praia de Belas e que manda parabéns pelo programa. Obrigado, Dona Maria. Um grande abraço para a senhora, muito obrigado mesmo pela participação e por estar assistindo a gente. Ela diz o seguinte, doutor Ernesto, sobre herança com vários bens. Se feito inventário extrajudicial, os herdeiros podem escolher qual bem querem herdar? Caso não herdar e doar no mesmo momento, é possível? Olá, Dona Maria. Bom, possível né? Mas em inventário, no caso extrajudicial, quando é que ele pode ser feito? Quando não existem incapazes envolvidos, ou menores de idade, quando todos os herdeiros estão de acordo, há um consenso geral entre todos, tem que ser 100%, e não exista testamento. Né? Testamento já tem algumas flexibilizações que alguns cartórios já estão fazendo, inclusive com testamento. Mas, nesse caso específico, se os herdeiros, todos eles, concordarem com a escolha de bens, então são feitos lotes dos vários bens a serem inventariados, e cada um dos herdeiros escolhe um. E os outros têm que concordar. Se todos concordarem, pode ser feito assim, não tem problema nenhum. Né? Agora, se alguém não concordar, então pode ser feita a venda do bem, o dinheiro pode ser dividido, né? Esse tipo de coisa. E se chegar num estado de briga, de litígio, bom, aí nem pode ser extrajudicial, tem que ser pela justiça. Mas estando todo mundo de acordo, não há nenhum problema. Quanto a herdar e doar, também pode fazer isso aí, mas a senhora vai ter que pagar impostos 2 vezes, né? Primeiro, a herança, recolhe imposto. E depois tem um imposto de doação, então a senhora recebeu, pagou imposto, doou, pagou outro imposto. O imposto é o mesmo, só a alíquota que difere, é o ITCMD. Imposto de transmissão, causa morte e doação. No caso da herança, seria o causa morte, vai pagar a alíquota ao redor de 6%, dependendo do valor do bem, até 6%. E na doação, né, vai pagar até 4% de imposto. Né? A outra maneira para fazer direto, não é o caso da senhora, são muitos herdeiros, seria fazer uma renúncia, abdicar do bem, não quero saber. Só que nesse caso a senhora não pode indicar para quem vai. Ele vai para os outros herdeiros, é partilhado. Então essa é a maneira. Procurem um advogado, conversem bastante entre vocês, façam a divisão dos bens e já cheguem com tudo acertadinho, só na hora do cartório, só para ele escrever a escritura pública ali da maneira que vocês querem. A dona Marlene, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, doutor Ernesto, sou separada e meu ex-marido paga a pensão normalmente para nosso filho. Agora o rapaz, o filho, né, conseguiu um emprego no programa Jovem Aprendiz. Ele tem 16 anos. E a dona Marlene quer saber o seguinte, se o filho corre o risco de perder a pensão porque está trabalhando. Oi, dona Marlene, não corre o risco, a senhora não se preocupe. A pensão alimentícia é obrigação dos pais, né, no caso do pai aí, até os 18 anos. Se ele estiver fazendo faculdade, estudando, até os 24. O que o pai poderia fazer, não quer dizer que ele vá fazer, né, é entrar com uma ação
revisional de alimentos. Essa ação visa revisar o valor. Ele pede, ó, juiz, o meu filho está ganhando um pouco de dinheiro, então eu quero mudar o valor que eu pago. Porque a pensão é calculada na possibilidade de quem paga e na necessidade de quem recebe. Então, o pai dele poderia vir a argumentar o seguinte, olha, a necessidade dele diminuiu um pouquinho, porque agora ele está ganhando um pouco de dinheiro. Então, eu quero pagar um pouco menos. Tudo isso vai ser muito discutido, porque ele também pode estar ganhando dinheiro, mas pode ter mais necessidades, está gastando mais, tem o transporte, tem livros, tem outras despesas que ele tem. Então, ele pode dizer, não, para aí, eu estou ganhando um pouquinho, mas as minhas necessidades também aumentaram. Inclusive, então, eu quero pedir uma revisional de alimentos, revisar essa pensão para mais. Em qualquer momento, qualquer pessoa que recebe a pensão alimentícia, qualquer filho, né, pode pedir essa revisão dos alimentos, tanto quem paga, que é o pai, quanto quem recebe, que é o filho. Seja para aumentar, seja para diminuir. Todos podem fazer a qualquer momento, durante várias vezes do processo, porque a vida está sempre mudando. Um dia a pessoa está num ótimo emprego, outro dia está desempregada, um dia o filho está precisando de muito dinheiro, outro dia ganhando na loteria. Então, essas modificações a justiça acompanha caso a caso. Eu acho, né, doutor? O achismo não é um negócio muito certo, mas, em todo caso, eu acho que um pai que realmente paga a pensão, como diz aqui a dona Marlene, que o pai paga a pensão para o filho conseguiu um emprego, o pai deve ficar até feliz, porque o dinheiro que ele está gastando é um dinheiro que ele já vem gastando há tempo, então, de repente, ele vai deixar o filho com aquela pensão e ganhando dinheirinho dele. É o que a gente espera, mas nem sempre é o que acontece. Então, a senhora, como mãe, está muito certa em se precaver, em sempre pensar esperando o melhor, mas se preparando para o pior. É assim que a gente deve sempre... Mas a pensão ele não perde. A pensão ele não perde. Tá bom. Não perde. Uma telespectadora que pede para não ser identificada, ela diz o seguinte: meus pais doaram a casa de Porto Alegre para 2 filhos, mas sem conhecimento dos outros 3. É possível recuperar na justiça? O processo foi desarquivado uma vez. Pode ser mais vezes? Ou arquivado em definitivo? O inventariante é o filho que está de posse e ele está amarrando para juntar papéis que o juiz pede. Bom, eu vou falar genericamente porque eu não tenho conhecimento dos detalhes do processo, então vai ser uma explicação genérica. Sim, pode ser desarquivado, não tem problema nenhum. E sim, os outros 3 filhos que não receberam o dinheiro, a herança, têm todo o direito de receber em valores iguais aos que os outros receberam. Então, o que acontece nesse caso específico? Vamos supor que, só para dar um número redondo, os imóveis valeriam R$500 mil. Então, foram só para 2 filhos. Então, esses aí dividiram o valor, 250 mil para cada um. Posteriormente, apareceram outros 3 filhos que não participaram do inventário e que têm os mesmos direitos dos outros 2. Então, os que receberam vão ter que devolver o imóvel, eles são, vamos dizer assim, volta tudo para o início e vamos dividir em 5 partes iguais. No caso, era 500 mil, o exemplo, 100 mil para cada um. É isso que tem que acontecer. No caso desse inventariante que está enrolando, está protelando, está arrastando o inventário até para... Está na vantagem, já ganhou a parte dele. Fale com o seu advogado, com o defensor público que está lhe dando assessoria, para que denuncie esse fato ao juiz, fale dessa demora, pode ser inclusive pedido ao juiz para que troque de inventariante, claro que tem que dar as razões, ele não está fazendo um bom trabalho de inventariante, está por isso. Então, nós queremos trocar o inventariante porque ele está agindo somente no interesse próprio, está prejudicando outros herdeiros, sempre demonstrando com as provas, né? Então, procure o advogado, um defensor público e faça valer seus direitos. A dona Camila, doutor Ernesto, ela faz uma pergunta bem direta e objetiva aqui. Eu gostaria de saber se uma filha adulta pode pedir pagamento retroativo de pensão alimentícia.
Nome dela, desculpa. Dona Camila. Dona Camila, não pode. Se ela tiver até 24 anos e estiver estudando na faculdade, ela até pode ingressar com uma ação pedindo os alimentos. Dali para frente, o que passou, ela não vai mais poder cobrar. A não ser que ela, não é o caso, mas a não ser que seja um pai que já tivesse uma determinação judicial de ter que pagar uma quantia X em dinheiro e não vinha fazendo, então sim, o filho pode cobrar como se fosse uma execução, é uma execução de alimentos que se chama judicial. Mas se não existe uma determinação passada do juiz que determinou um valor de pensão alimentícia, não pode cobrar os atrasados, é da data da sentença para frente, para o futuro. O passado, não. A dona Fernanda mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ela tem 2 filhos, um de 18 anos do primeiro casamento, outro de 1 ano e 6 meses do casamento atual. Tenho um imóvel comprado meio a meio com meu atual companheiro. Mas ele tem uma filha de 21 anos com a ex-companheira. Quando comprou nosso imóvel, ele o colocou só no nome dele e me deixou de fora. Meus filhos terão direito a esse imóvel na minha falta? Claro que sim, vão ter com absoluta certeza. Como é que funciona nesse caso? Mesmo que o imóvel não esteja no seu nome, não se preocupe. O casamento de vocês provavelmente é comunhão parcial de bens. Então, mesmo que todos os bens tenham sido colocados no nome de uma pessoa só, e mesmo que a senhora não tivesse ajudado, a senhora ajudou, mas mesmo que não tivesse ajudado a comprar, também teria o mesmo direito, meio a meio. Então, a metade desse imóvel, se a senhora vier a falecer, vai para os seus filhos, porque aí seria a parte, vamos dizer assim, da meação. Seria como se a senhora se divorciasse 1 segundo antes de falecer. Então, teria direito a essa metade. E essa metade do que a senhora recebeu de meação vai para os seus filhos, para os seus 2 filhos, né? Para o anterior do outro casamento e desse. Um cuidado que as pessoas têm que ter é que se a senhora tiver outros bens anteriores a esse casamento, essa união estável que a pessoa pode ter, que não foram adquiridos na constância do relacionamento, vão entrar na herança também. E esses que a senhora tinha antes do casamento, o seu marido vai herdar igual aos seus filhos. Se a senhora morrer e tivesse bens anteriores ao casamento, o marido, que sobrevivente, vai herdar junto com os seus 2 filhos, com o seu filho de 1 ano e 6 meses e da filha que a senhora tem do outro casamento. Divide por 3. Então, é feito separado os bens. O que a senhora tinha antes de casar com ele é uma coisa, é dividido de uma certa maneira, e o que a senhora adquiriu depois de casar com ele é de outra maneira. Mas procure um advogado, procure a Defensoria Pública, que vão lhe explicar direitinho e também podem ajudar a senhora a fazer mecanismos de proteção desse patrimônio para que os filhos da senhora não sejam prejudicados ou tenham, e a vontade da senhora faça valer. O testamento sempre é uma boa arma a ser usada. Mas ela pode ficar tranquila que esse imóvel, lá não, os filhos esse é tranquilo. Metade desse imóvel, a senhora fica tranquila, vai para os 2 filhos da senhora. A dona Helena, ela mora na cidade de Guaíba, doutor Ernesto. Ela diz o seguinte: meu casamento está marcado para o dia 19 de outubro, é na outra semana. E optei por colocar o sobrenome do meu marido. Agora verifiquei que vai dar muito trabalho para mudar os documentos. Pergunto se posso pedir para alterar e deixar o nome do solteiro antes da cerimônia. Olha, sempre é possível pedir. O que eu não sei se vai ser o tempo hábil, porque já está muito em cima da hora. O cartório pode fazer qualquer modificação que a senhora quiser antes, só que eles também precisam de um tempo para mudar a documentação toda. Talvez, se não tiver tempo hábil, o que a senhora pode fazer é 2 coisas. Ou deixa como está, ou, se vocês não tiverem tempo, atrasa, posterga, né, a data do casamento mais para frente, para a data que eles puderem arrumar. Mas pode fazer, só não sei se o tempo
vai permitir, o curto espaço de tempo. Né? Um telespectador que pede para não ser identificado também diz assim: estou recebendo nas próximas semanas um dinheiro de uma herança. Pretendo comprar outro imóvel. Posso colocar em nome de meus 2 filhos? Sim, claro que pode, não tem problema algum. Mas, nesse caso, como vais colocar no nome dos seus filhos, o que eu sugiro é que faça uma escritura também de doação, porque os seus filhos eles não têm a origem desse dinheiro. Então, no momento que eles forem declarar no imposto de renda, eles vão pagar um valor muito grande, se não tivesse da doação. Então, a doação paga uma taxa, sim, paga, tem um imposto de doação, mas é muito menor do que o imposto que seus filhos teriam que pagar ao imposto de renda por não ter o valor a origem desse dinheiro do apartamento, né? Olha que interessante, doutor Ernesto, a pergunta do Walter, do Jardim Leopoldina, que disse que é assíduo telespectador do programa e faz um elogio para a gente aqui. Ele diz que vocês são ótimos. Ótimos é o telespectador que está aqui assistindo o nosso programa e faz as perguntas para a gente aqui. Obrigado, senhor Walter. Ele pergunta o seguinte, doutor Ernesto: se eu construir nos fundos do terreno do meu sogro e no futuro minha esposa falecer, como fica a minha situação? Ele pode pedir que eu desocupe e vá embora? Ou terei algum direito? Oi, Walter. Em primeiro lugar, obrigado pela audiência, obrigado por assistir o programa, que sempre é um prazer a gente responder a todos vocês. O que acontece? Primeira coisa, quando tu construíres, tenta pegar o maior número de documentos, notas fiscais, material, recibo de pessoas pedreiros, quem te ajudar, para tu provar que foste tu, Walter, que construíste aquela casa, aquele quarto, aquele local ali onde tu vai morar. Se a tua esposa vier a falecer, tu não tens direito ao terreno, porque ele é do teu sogro, mas tu que construísse essa benfeitoria em cima. Então, tu vais ter direito à benfeitoria. Metade, com certeza, é tua. E a outra metade da tua esposa, ela vai ser entre os herdeiros, ou entre os filhos de vocês, entre os herdeiros que vocês tiverem, né? E essa outra metade dessa benfeitoria também pode vir uma parte para ti, outra para os teus filhos. Mas, de qualquer forma, o teu sogro ele não pode te tirar lá de dentro sem te indenizar por essa benfeitoria que está lá dentro. Foi feita com a autorização dele, ele permitiu que fosse construída, então ele não pode simplesmente tirar e ficar com ela para si. Isso aí seria um enriquecimento ilícito dele, porque tu gastaste para construir aquilo ali e ele vai, vamos dizer assim, ficar com aquilo de graça. Não, ele pode ficar com aquilo, desde que te indenize. Tu também não pode, não cabe a ti, só porque tu construíste a casa, ficar lá dentro. Não, isso tu não pode, ele pode te tirar lá de dentro. Mas para te tirar, ele vai ter que pagar a parte que te cabe dessa benfeitoria que tu construíste. Tá bom, Walter. Tem uma outra telespectadora aqui também que parabeniza o programa e ela disse que parabeniza o ótimo programa da TVE. Muito obrigado, dona Cíntia. A dona Cíntia conta o seguinte: minha mãe deixou de herança uma casa para mim e meu irmão. Tenho 75% de herança e meu irmão 25%. Pago as despesas de água, luz, IPTU e benfeitorias. Entrei com processo cobrando tudo da outra parte que diz que não precisa pagar, pois eu pago porque quero. Será que o juiz pode isentá-lo do pagamento, já que o imóvel está fechado, sem que ninguém more lá? Bom, eu não sei se esse imóvel já foi partilhado ou ainda está em fase de inventário para ser partilhado como está sendo. De toda sorte, se ele não foi partilhado ainda, essas despesas elas têm que ser rateadas proporcionalmente entre os herdeiros de acordo com cada um vai receber. Se a senhora recebe 75%, 75% dos gastos são da senhora, 25% do outro herdeiro. Claro que estão sendo, se a senhora também alegou que estão sendo feitas benfeitorias. Outra parte vai poder dizer o seguinte: eu não autorizei essas benfeitorias.
Porque as benfeitorias elas podem ser úteis, necessárias ou voluptuárias, né? Que são aquelas, o telhado está caindo. Bom, você tem que fazer, mas necessária, né? Então, todos têm que pagar, não precisa pedir. As úteis seriam, vou reformar a calçada da frente da casa que estava quebrada. Né? Não seria necessário, mas é útil, é melhor para todo mundo. Essa também tem que ser indenizada. E outra seria assim, vou fazer um jardim todo florido e uma piscina na casa. Não, essa é uma que não precisa. Né? Então, somente com a autorização dele, a senhora poderia cobrar dele. Mas de toda sorte, a senhora sim pode cobrar dele, proporcionalmente ao que é dele. Se o juiz pode dizer que ele não precisa pagar, essa é outra pergunta, o juiz sempre pode, né? Por isso que é importantíssimo as provas e a fundamentação dos seus argumentos. Procure um advogado, procure a Defensoria Pública e peça auxílio. Doutor Ernesto Neto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Direito de família é sensacional. A gente aprende muito aqui cada vez que o doutor Ernesto vem aqui, porque ele esclarece bem as coisas que a gente quer. Eu fico aqui, né? Tem muita coisa que eu nunca pensei e imaginei na minha vida. Muito obrigado, doutor Ernesto. Eu que agradeço. Lembrando a vocês que amanhã, 6h30, eu estarei de volta aqui. Eu vou tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.